uma confissão do autor é a maneira mais rápida e fácil de resolver um crime. Mas alguns criminosos esperam até o fim de suas vidas para finalmente confessar. E, em alguns casos, isso só acontece décadas depois dos fatos. Número 10. Naomi Shemer, a renomada cantora, poeta e compositora, nasceu no norte de Israel. Desde muito jovem, ficou evidente que ela tinha habilidade musical e começou a liderar o canto comunitário. Assim que se formou no ensino médio, ela estudou na Academia de Música de Jerusalém e depois se tornou professora de música. Ela começou a compor músicas, principalmente para crianças, e lançou seu álbum de estreia em 1958. Ela seguiu compondo músicas durante seu serviço na Organização Juvenil Militar Nahal. Assim que concluiu o serviço militar, ela se casou com o ator Gidon Shemer. Eles tiveram uma filha juntos e decidiram se estabelecer em Tel Aviv. Aqui, ela alcançou a fama através de sua música. Em 1960, ela venceu um concurso de música na Itália com a canção Roupa Rei, conquistando o título. Ela criou várias outras músicas para musicais e revistas e também era muito habilidosa em transformar poesias em músicas. Em 1967, ela e o marido se separaram e ela viajou com a filha para Paris, França. Ainda nesse ano, ela compôs Jerusalém de Ouro, música que depois gerou polêmica. E ela foi tocada pela primeira vez no Festival de Canto e Coral em Jerusalém, onde causou uma enorme impressão em todos que a ouviram. Assim que a cerimônia terminou, o público pediu que ela fosse apresentada de novo, tornando-se rapidamente a canção israelense mais amada, já escrita. Sua carreira continuou a florescer, mas em 1990 ela começou a enfrentar problemas de saúde. No entanto, sua popularidade nunca diminuiu, e cada nova música que ela lançava era recebida de forma positiva. Ela recebeu um doutorado honorário da Universidade Hebraica de Jerusalém em 1994 e outro da Universidade de Tel Aviv 7 anos depois. Mas em 2004, ela foi diagnosticada com câncer e ficou claro que não sobreviveria. Foi então que ela fez uma confissão surpreendente sobre sua música, Jerusalém de Ouro, que ainda é considerada a maior canção israelense de todos os tempos. Naomi já havia sido acusada de plagiarizar a música no passado, mas ela sempre negou essas alegações veementemente, afirmando que a obra era totalmente original. No leito de morte, sua consciência prevaleceu e escreveu uma carta ao compositor Gil Aldima. Na carta, ela afirmou que Gil deveria ser a única pessoa a saber a verdade sobre a música. A carta também dizia que sua família deveria ser informada sobre sua revelação. E que isso era que a música, na verdade, foi derivada de uma canção de ninar basca italiana. Número 9. Christian Sperling, que nasceu em Londres em 1902, pode ter realizado um dos trotes mais acreditados e duradouros de todos os tempos. E só pouco antes de sua morte, ele revelaria a verdade por trás de sua enganação. Ele recusou seguir os passos dos pais, ambos atores, e decidiu se tornar artista. E seu foco estava principalmente em cenas marítimas e navios clipper do século XIX. Em 1910, ele, sua mãe e seu padrasto se mudaram para Rodésia, que hoje é conhecida como Zimbábue. Eles voltaram à Inglaterra em 1921. Aos 23 anos, ele voltou para a Rodésia e, em 1926, mudou-se para a Malásia. Ele ficou lá por 4 anos antes de retornar à Inglaterra. E lá ele conheceu e se casou com Florence Phillips. Eles tiveram uma filha em 1933. No ano seguinte, ele ajudou a realizar uma farsa que deixou o mundo admirado. Nesse mesmo ano, uma nova estrada que passava ao lado do Lago Ness foi construída e, pela primeira vez, as pessoas que moravam na região tinham uma visão desobstruída da água. Logo, as pessoas começaram a relatar que tinham visto uma criatura estranha no lago, e a lenda do monstro do Lago Ness nasceu. O primeiro avistamento foi relatado pelos Mackays, um casal que estava dirigindo ao longo do lago. Um dia, eles viram o que descreveram como uma criatura enorme, rompendo a superfície do lago.
O relato deles sobre o avistamento saiu em vários meios de comunicação, incluindo o Hivernus Courier, primeiro a chamar a criatura de monstro. Desde então, ficou conhecido como o Monstro do Lago Ness. Como sabemos, os boatos se espalharam rapidamente e em pouco tempo as pessoas começaram a viajar para a região. Não apenas pelas paisagens, mas na esperança de que pudessem ver o que muitos acreditavam ser algum tipo de dinossauro sobrevivente. Um casal afirmou ter visto a criatura sair da água e cruzar a estrada à sua frente. Nos anos seguintes, centenas afirmaram tê-la visto, mas ninguém apresentou prova definitiva. Grupos de investigadores começaram a se reunir na área, vários dos quais vasculharam o fundo do lago com equipamentos sofisticados na esperança de que pudessem provar a existência da criatura. Algumas pessoas até largaram seus empregos nessa busca, pois tinham certeza de que Ness era real e que seriam elas a provar isso. Mas em 1991, Sperling confessaria em seu leito de morte que tudo não passava de uma farsa elaborada. Isso foi criado após seu padrasto, então funcionário do Daily Mail, ser publicamente humilhado. Ele achou pegadas que pensou serem do monstro do Lago Ness, mas ao descobrirem que eram de um hipopótamo falso, o jornal o ridicularizou. Ele e Sperling decidiram se vingar, e eles prenderam um falso Ness a um submarino de brinquedo, que então foi enviado para o Aruágua, antes da foto ser tirada pelo meio-irmão de Sperling. Número 8. O caso de Fritz Moen, ocorrido na Noruega em 1977 e 78, deixou a polícia e o judiciário noruegueses muito envergonhados. E ainda é comentado nesse país até hoje. Em 2 de outubro de 1977, Torin Finstad, de 20 anos, foi dada como desaparecida em Trondheim. Nos 4 dias seguintes, a polícia fez tudo o que pôde para localizá-la, mas depois teve que informar a família que ela havia sido encontrada sem vida. Fritz foi preso no dia seguinte e amplamente interrogado, mas tinha um álibi sólido. No dia do ataque a Torren, ele estava em uma festa e foi visto por várias pessoas, todas interrogadas, e confirmaram que ele só foi para casa nas primeiras horas da manhã. Mesmo assim, as autoridades não acreditaram nele e o submeteram a longos interrogatórios. Fritz foi inconsistente ao relatar aquela noite. Primeiro, disse aos investigadores que saiu da festa quando ela acabou e depois afirmou que saiu antes de vários outros convidados. Isso não o ajudou em nada e a polícia estava convicta de que ele era o culpado. Estranhamente, durante uma sessão de interrogatório, ele tanto negou quanto admitiu ser culpado. Ele se lembrou de detalhes sobre a cena do crime que havia lido nos jornais, e isso foi interpretado como um sinal de culpa. Mas não havia provas físicas ligando Fritz ao crime. No julgamento, ele afirmou que as declarações inconsistentes eram falsas e as corretas eram verdadeiras. Curiosamente, nunca foi mencionado que seu braço direito era incapacitado, e por isso ele nem sequer teria sido capaz de cometer o crime, que foi realizado por estrangulamento. Ele foi considerado culpado e enviado para a prisão por 20 anos, com 10 anos de supervisão após a libertação. Ele recorreu da sentença, mas só conseguiu reduzir 4 anos da pena original. Fritz cumpriu mais de 18 anos de prisão antes de finalmente ser libertado, mas permaneceu sob supervisão por vários anos depois disso. Ainda assim, ele era visto como uma ameaça à sociedade. Em 1995, Thor Hepsu conseguiu conversar com as enfermeiras no hospital. Ciente de que tinha pouco tempo de vida, ele revelou a 3 enfermeiras que foi o responsável pela morte das 2 mulheres. Depois, elas entregaram a confissão dele ao padre e à polícia. Hepsu foi interrogado e novamente confessou os crimes, além de saber que Fritz havia sido condenado injustamente. Número 7. Em abril de 1967, Carolyn Havener Perry, de 20 anos, e sua cunhada, de 19 anos, Constance Smuts Havener, eram funcionárias de uma sorveteria em Staunton, Virgínia. Sharon Diane Crawford Smith também trabalhava na sorveteria, mas ela e as 2 cunhadas aparentemente não se davam bem.
No dia 11 de abril daquele ano, a comunidade local ficou em estado de choque quando foi anunciado que um crime terrível havia sido cometido na sorveteria. Naquela manhã, alguém entrou no prédio e tirou a vida de Carolyn e Constance com uma arma de fogo. Sem suspeitos nomeados e com pouquíssimas evidências para seguir. A investigação se arrastou por anos e as pessoas da região começaram a especular sobre quem poderia ser o culpado. Alguns até afirmavam que no aniversário do ataque, todo ano, os azulejos e a sorveteria começavam a vazar material biológico. Mas isso era, é claro, nada além de uma lenda urbana. Quando mencionavam o incidente, todos lembravam onde estavam ao saber do ataque. Assim como as pessoas se lembram de onde estavam ao saber da morte de Elvis Presley. Os detalhes da investigação foram os seguintes. Quando a polícia chegou ao local por volta das 11 horas da manhã, as duas mulheres ainda estavam vivas, mas por pouco. Um dos investigadores viu um homem em um telefone público próximo, identificado como William Thomas Jr., professor de 24 anos. Ele afirmou à polícia que falava ao telefone há cerca de 12 minutos antes de notar a chegada deles e que não ouviu os disparos. Ele também disse que nunca conheceu as vítimas. Ele acrescentou que viu 2 homens fugindo da sorveteria e que eles correram em direções opostas. A tentativa de Williams de ajudar a polícia virou pesadelo ao ser apontado como único suspeito. Ele foi julgado por ter tirado a vida de Carolyn e Constance, mas foi considerado inocente por falta de provas. Mas ser acusado dos crimes o assombraria por anos. Ele achou impossível encontrar trabalho e não conseguia solicitar empréstimos, já que seu envolvimento no ataque constava em seu histórico. O fato de ter sido absolvido fez pouca diferença, e ele também não pôde viajar para fora do país em nenhum momento pelas próximas 4 décadas. O julgamento o assombrava e ele achava que jamais se livraria do estigma ligado ao seu nome. Durante todo esse tempo ele proclamou sua inocência, mas poucas pessoas acreditaram nele. Então, em 2009, 42 anos após o crime ter sido cometido, a verdade finalmente veio à tona. A colega de trabalho de Carolyn e Constance, Diane Crawford, que havia sido diagnosticada com uma doença terminal, entrou em contato com a polícia e finalmente encerrou o caso. Ela disse que naquele dia, Carolyn e Constance zombaram dela por ser homossexual enquanto trabalhavam no salão. Ela perdeu a paciência, sacou uma arma de fogo e atacou as 2 mulheres, tirando-lhes a vida. Número 6. Em 2015, o caso de Margaret Cook, de 26 anos, foi resolvido após uma confissão no leito de morte, marcando o maior intervalo entre crime e confissão no Reino Unido. O caso teve início em novembro de 1946, quando Margaret trabalhava como trabalhadora de rua em Soho, Londres. Ela se mudou de Bradford, onde nasceu, e já teve problemas com a lei, chegando a ser enviada para um reformatório quando menor de idade. No dia em questão, ela estava trabalhando como dançarina no Blue Lagoon Club em Soho, uma área que na época já tinha ganhado fama por atividades criminosas. E pior ainda, a polícia foi acionada após encontrarem Margaret morta entre o tanque de água e uma porta do clube. Um ex-policial relatou que viu um homem e uma mulher discutindo naquela noite e que a mulher começou a gritar para o homem com uma arma de fogo. O homem notou sua presença e calmamente disse: "Vai embora, camarada, isso não é com você." Ele decidiu deixar o casal para não se envolver, mas logo depois ouviu um disparo de arma de fogo. Ao se virar para ver o ocorrido, viu o homem fugindo. 3 testemunhas disseram que tentaram alcançar o homem, mas ele era rápido e escapou. Eles o descreveram como tendo entre 25 e 30 anos, cerca de 1,73 metros de altura e pele de cor escura. Ele usava um chapéu porcupine e uma capa de chuva. Durante a investigação do ataque, um suspeito chamado Robert Curry Wilson foi identificado, mas ele não era o culpado. Nenhuma outra testemunha se apresentou e em pouco tempo o caso de Margaret esfriou, com seu agressor sabendo que, se fosse pego, enfrentaria a pena de morte, que ainda estava em vigor naquela época. Com o tempo, meses viraram anos e anos, décadas,
sem progresso no caso. Parecia que seu agressor havia escapado impune, mas isso mudou em 2015. Foi então que um homem de 91 anos que morava no Canadá entrou em contato com a polícia. Diagnosticado com câncer de pele e com pouco tempo de vida, ele decidiu confessar o que fez. O homem, cujo nome não foi divulgado, mudou-se para o Canadá em 1951 e formou uma família em Ontário. Durante sua confissão, ele morava em uma casa de repouso e disse aos cuidadores que queria aliviar a consciência antes de morrer. Ainda não se sabe se os esforços de extradição para trazê-lo de volta ao Reino Unido foram bem-sucedidos ou se o homem chegou a enfrentar alguma consequência pelo crime que cometeu. Número 5. Às vezes, uma confissão no leito de morte não sai exatamente como o confessor esperava, como foi o caso do homem chamado Jeffrey Gaffur. O caso dele gerou muita controvérsia no Reino Unido, especialmente no país de Gales, pois muitos acreditam que não houve justiça. Moradores de Cardiff, país de Gales, Reino Unido, ficaram horrorizados ao saber do caso em que Lynette White, de 20 anos, morreu. Em 14 de fevereiro de 1988, ela foi encontrada morta em seu apartamento acima de uma casa de apostas na James Street, em Bute Town. Segundo o livro Fitted In, de Satish Sikar, Lynette foi atacada com uma lâmina afiada e a cena mostrava sinais de violência extrema. Um retrato falado de um suspeito foi divulgado ao público depois que várias testemunhas relataram uma visão perturbadora. Eles disseram ter visto um homem agitado perto do apartamento de Lynette, com algo parecido com material biológico nas roupas. Nos meses seguintes, a polícia fez apelos por mais informações, mas nenhuma foi recebida. Então, em uma reviravolta estranha, 5 homens foram presos pelo ataque e muitas pessoas ficaram perplexas, já que nenhum deles era caucasiano. Enquanto o homem visto na cena do crime era... Depois, veio à tona que outra testemunha, Violet Perriam, que era secretária de um clube de iate local, relatou que tinha visto vários homens africanos perto da cena do crime, no horário em que Lynette foi atacada. Até aquele momento, a polícia lhe havia deixado claro que estava procurando por um homem caucasiano, então as prisões não faziam sentido algum. Foi então revelado que Lynette era uma trabalhadora de rua e que um dos homens era seu namorado, Stephen Miller, que atuava como seu empregador. Apesar de ter capacidade mental de uma criança de 11 anos, ele foi interrogado implacavelmente e negou envolvimento 307 vezes. Sentiu que só restava confessar, mesmo sabendo que era inocente. Ele então citou os outros 4 homens, John Akhti, Ronnie Akhti, Tony Paris e Yusuf Abduhali, e eles foram detidos. John e Ronnie foram absolvidos de todas as acusações contra eles, mas os demais suspeitos foram condenados à prisão perpétua. O público não acreditou que eram os agressores, e após recursos, foram exonerados em 1992. Em 2000, a polícia anunciou que havia descoberto novas evidências forenses no caso. O DNA foi coletado e Jeffrey Gaffur foi identificado como estando presente quando o ataque ocorreu. Na época, ele era segurança em uma empresa da família. E na noite em questão, ele estava de plantão na loja que ficava a uma curta distância do apartamento de Lynette. Em 2003, ele notou que a polícia o seguia e entendeu que seria preso pelo resto da vida. Ele então foi até uma farmácia, onde comprou uma grande quantidade de paracetamol e ingeriu tudo, mas os policiais chegaram a tempo de salvar sua vida. Mas Gaffur, certo de que morreria, confessou ter matado Lynette. Enquanto era transportado para o hospital, ele recebeu tratamento e se recuperou, após o que foi processado e condenado à prisão perpétua. Número 4. Em 2014, Larry Sherrard, de 60 anos, foi diagnosticado com pneumonia por aspiração. A família sabia que era questão de tempo até ele falecer, mas ele queria dizer algo antes disso. Tinha a ver com o caso que começou em julho de 1989, quando 4 homens estavam explorando cavernas no condado de Hardin.
E depois de entrarem em uma caverna de salitre, eles imediatamente contataram a polícia para relatar que haviam encontrado algo perturbador. Ao chegarem, os investigadores ajudaram a recuperar os restos de um homem que já estava na caverna há muito tempo. Só encontraram o esqueleto dele. No entanto, rapidamente foi determinado que o homem era vítima de homicídio e que havia sido atacado com uma arma de fogo. A polícia mais tarde afirmou que o homem foi encontrado deitado de costas e que havia danos no lado esquerdo do crânio dele. Os restos mortais foram enviados para um laboratório para análise e, nós supomos, em pouco tempo foram identificados como pertencentes a Thomas Jones Jr., que havia sido dado como desaparecido em maio do ano anterior. A família dele ficou aliviada ao encontrá-lo. Eles ficaram perplexos por ele ter sido atacado, pois não conheciam ninguém que quisesse lhe fazer mal. Durante 25 anos, a polícia tentou identificar o culpado, mas não obteve sucesso, pois nenhuma pista foi encontrada. Mal sabiam eles que Tomás era apenas uma das duas pessoas que estavam ligadas ao mesmo caso. Isso só seria finalmente resolvido mais de 2 décadas depois. Só em 2014, uma mulher chamada Pam Reinhardt entrou em contato com a polícia com uma revelação chocante. Ela relatou que seu tio, Larry Sherrod, havia pedido para conversar com ela, pois estava consumido pela culpa por algo que havia feito no passado. Ela ouviu atentamente enquanto ele detalhava 2 crimes que cometeu em 1989. Ele disse a ela que ele e cúmplices mataram um homem com arma de fogo e depois enrolaram o corpo em um tapete. Em seguida, ele dirigiu até a caverna do salitre, onde se livrou das evidências, mas não parou por aí. Ele disse que também mataram outro homem e, em vez de repetir o plano anterior, ele enterrou os restos do homem sob sua casa na Avenida Ferroviária Leste, em Elizabethtown, Kentucky. Ele confessou ter matado os 2 homens durante uma discussão sobre venda de drogas. Thomas havia saído da prisão poucos dias antes de tirar a própria vida. Ele decidiu confessar porque sabia que estava prestes a falecer e afirmou que não queria ir para o inferno. Poucas horas após confessar, Larry faleceu e investigadores iniciaram escavações em sua antiga propriedade com arqueólogos. Usando o radar de solo, encontraram 2 pontos de solo remexido e começaram a cavar. Depois, relataram que fragmentos de ossos foram retirados do solo e enviados para análise. Mas as fontes não informam se eles foram ligados a alguém ou se os homens que ajudaram a realizar os ataques foram identificados. Número 3. A maioria conhece os 3 atuais membros da lendária banda The Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Poucos sabem que Brian Jones, fundador da banda, é alvo de uma investigação iniciada após uma confissão em leito de morte. Jones não foi apenas um dos membros fundadores, mas também foi ele quem criou o nome da banda. Ele era conhecido pelo uso excessivo de drogas que atribuía ao crescente sucesso de Jagger e Richards, e ele passou a se sentir excluído. A única forma que ele achou para lidar foi usar essas substâncias e álcool, tornando-se rapidamente um viciado. Percebendo que isso não era uma solução para seus problemas, ele decidiu sair da banda em junho de 1969 e foi substituído por Mick Taylor. Menos de um mês depois, a tragédia aconteceu. Jones foi achado morto em uma piscina e a morte foi considerada acidental. Muitos suspeitavam que havia mais nesse caso do que parecia, mas faltavam evidências para provar. O achado de álcool e substâncias ilegais em seu organismo parecia confirmar as conclusões da polícia. No entanto, o nome de um homem foi mencionado repetidamente, pois ele foi visto passando um tempo com Jones pouco antes de ele perder a vida. Tom Killock, o motorista da banda na época, entrou em contato com sua namorada, Janet Lawson, e pediu para ela verificar como Jones estava. Ele estava preocupado com as tensões crescentes entre Jones e o construtor Frank Thorogood, que morava com Jones enquanto reformava sua casa. Ela disse à polícia que viu os 2 homens na piscina naquela noite e que depois Thorogood entrou na casa com as mãos tremendo. Ela achou o corpo de Jones logo após e avisou as autoridades. Depois,
Ela afirmou que nunca houve tensão entre eles e que a polícia inventou isso. Foi o que disse. Apesar das preocupações dela serem ignoradas, a morte de Jones seguiu tratada como afogamento acidental. O problema era que não havia nenhuma evidência que indicasse envolvimento de crime. Foi observado que Keelock agiu de forma suspeita após a morte de Jones e retirou vários itens da casa antes de destruí-los. Ele disse que não estava na casa quando Jones foi encontrado, mas depois admitiu que mentiu. Muitos achavam que Thorogood e Keelock estavam envolvidos na morte de Jones, mas, sem provas, nada foi feito. Nas décadas seguintes, o caso alimentou teorias da conspiração, com sugestões sobre o ocorrido naquela noite. E o caso foi amplamente coberto em livros, artigos e na internet, de acordo com 2 livros que foram publicados. A verdade apareceu em 1993, quando Thorogood procurou Keelock para conversar. Ele afirmou que foi ele quem tirou a vida de Jones e acrescentou que tinha um motivo. Parece que havia tensão entre os 2 homens. Enquanto estavam na piscina, Thorogood disse que perdeu o controle e atacou Jones. Ele morreu meses depois, após confessar tudo. Mas muitas pessoas suspeitam que isso nunca aconteceu e que Keelock é, na verdade, o verdadeiro culpado que usou a morte de Thorogood como uma desculpa conveniente. Número 2. Em maio de 1975, Alice Mock morava em Middletown, Delaware, mas sua reputação não era boa. No passado, ela ganhava vida como trabalhadora de rua e quando decidiu abandonar esse estilo de vida, foi descrita por outros como uma moradora de rua. Ela era conhecida por ser alcoólatra e tinha um companheiro de bebida regular chamado Wayman Camille Jr. Ele já havia sido preso mais de 40 vezes por estar embriagado em público, então era bastante conhecido pela polícia. A amizade deles acabou em 17 de maio de 1975, quando Alice, em pânico, procurou a polícia. Ela disse que Camille entrou em seu apartamento na noite anterior, a agrediu e ela desmaiou na cama. Ele foi imediatamente preso. Mas como Alice não era a pessoa mais confiável, pediram que ela fizesse um teste do polígrafo, mas o resultado desse teste se perdeu desde então. No entanto, o arquivo dela afirma que ela passou e assim Camille foi preso. Foi decidido que Camille também deveria fazer um teste do polígrafo e que ele deveria ser enviado para uma avaliação psicológica. Mas não se sabe se isso chegou a ser feito. Vale ressaltar que Alice era conhecida por ser uma mentirosa habitual, e por isso a polícia provavelmente suspeitava que ela estava mentindo. Mas como ela passou no teste do polígrafo, eles acreditaram em sua palavra, enquanto Camille insistia que era inocente. Mais tarde, ele afirmaria que foi coagido a confessar o crime e que não teve escolha a não ser se declarar culpado. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas muitas pessoas sentiam que havia algo estranho nesse caso, mas não havia como provar isso. Nada mais podia ser feito e Camille teve que aceitar passar mais de uma década na prisão. Mas ele cumpriria 12 anos de sua sentença, já que Alice finalmente decidiu fazer a coisa certa em 1987. Em novembro daquele ano, ela ligou para Evelyn Burns quando percebeu que estava prestes a falecer. Ela admitiu que ela e Camille beberam naquela noite e o convidou para seu apartamento. Algo que naquela época seria mal visto, já que Camille era afro-americano. Eles continuaram bebendo no apartamento e, eventualmente, Camille desmaiou. Alice aproveitou a chance e roubou o dinheiro dele, mas logo se preocupou com as consequências. Ela temia que Camille percebesse que ela tinha pegado seu dinheiro e descontasse nela. Além disso, ela se preocupava que seu senhorio descobrisse que eles passaram um tempo juntos no apartamento e que ela fosse despejada. Ela procurou a polícia e fez falsas acusações sobre Camille. Número 1. Em 12 de janeiro de 1866, moradores de Dayton, Ohio, tiveram a tarde interrompida pelos gritos vindos da casa da família de Christine Cat, de 18 anos. Ao chegarem, encontraram o irmão dela em choque nos degraus da adega, pois acabara de achar o corpo de Christine.
A polícia foi acionada e os médicos constataram que ela foi atacada com um machado por motivos desconhecidos. O irmão dela afirmou que havia saído naquela tarde e, ao entrar em casa, ao retornar, se deparou com a cena horrível. Enquanto isso acontecia, a mãe dos irmãos, chamada Cristina, chegou e recebeu a triste notícia de que sua filha havia sido assassinada. Foi relatado que ela ficou histérica e que não pôde ser consolada. A situação dela piorou ao ver os restos mortais da filha, mas a polícia a acalmou depois de um tempo. Quando foi interrogada, ela afirmou que tinha visto Christine naquela manhã e que havia dito para ela deixar o jantar pronto para a família até a noite. Uma arma de fogo foi achada ao lado do corpo de Christine, que tinha pólvora nas bochechas, mas a polícia afirmou que ela foi atacada só com um machado. O irmão dela disse que a arma era dele e afirmou à polícia que só a usou na véspera de Ano Novo. Depois, desmontou, limpou e guardou a arma no baú do quarto. Testemunhas disseram ter visto um homem suspeito andando pelo bairro naquele dia e ele foi localizado. Após o interrogatório, ele foi liberado de suspeitas e solto. O irmão de Christine e a senhora Cat foram presos, mas liberados após interrogatório. Mas muitas pessoas suspeitavam que a senhora Cat tinha algo a ver com o ataque, já que sabiam que ela e Christine não se davam bem e que frequentemente tinham discussões muito acaloradas. Eles também tinham ouvido a mãe de Christine fazendo ameaças contra ela em várias ocasiões, mas nenhuma evidência foi encontrada de que ela tivesse tirado a vida da filha. A senhora Cat acabou se mudando para o oeste e não está especificado exatamente onde ela se estabeleceu. Ela disse que precisava recomeçar após a tragédia, mas acabou voltando para Dayton. O caso começou a sumir da mente de quem suspeitava dela. A senhora Cat seguiu sua vida, mas em 1884 adoeceu gravemente. Ela pediu para o filho visitá-la, e quando ele chegou, Christine já estava no leito de morte. Ela contou a ele que, no dia do ataque, ela e sua filha haviam se envolvido em mais uma discussão acalorada. Desde então, a jovem Christine havia repetidamente chegado em casa tarde e não tinha preparado o jantar como havia sido instruída. Sua filha ignorou seu desabafo e tentou sair da discussão, o que enfureceu Christine. Ela então pegou um machado que estava por perto e atacou sua filha, acertando-a na cabeça e tirando sua vida. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo.